Eu acredito que a gente perde de vista, muitas vezes, a beleza e a grandeza das coisas que Deus nos chama a ver e viver. Quando a gente ouve falar de sujeição, a gente perde de vista o modelo de sujeição que nos foi proposto. A gente perde de vista um espírito que se sujeitou ao filho, que se sujeitou voluntariamente ao pai, uma sujeição voluntária para que fosse operada então a obra de salvação. A gente perde de vista essa sujeição que gera vida. Nós precisamos ter olho para ver que o cumprimento é maior do que a promessa. Quando Deus sentencia ali, ainda no paraíso, ele sentencia que um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Não se podia imaginar naquele momento, Adão e Eva não tinham noção de que isso significaria uma tumba vazia, que o filho da mulher seria um Deus que encarnou, levou sobre si castigos pecados que não eram seus e que ressuscitou, vencendo a morte, o poder da sepultura, nos livrando, pisando a cabeça da serpente. José, quando sonhava com espigas e planetas, não tinha como imaginar o caminho duro que iria percorrer para que Deus, então, através dele, salvasse sei lá quantas vidas de egípcios e preservasse a família de José. Ele não podia imaginar que espigas e planetas e estrelas significava aquilo. Ele não podia imaginar, porque o cumprimento é maior do que a promessa. Quando Samuel é orientado por Deus a ir até a casa de Jessé e ungir um rapaz que seria rei de Israel, o Davi, ele não tinha noção do que ele estava indo fazer, da aliança que Deus fez com Davi, de que jamais o cetro se apartaria de sua descendência, do seu trono. Samuel não sabia disso, da grandeza do que viria a partir da unção que ele realizou em Davi. Ele não sabia que um dia o Messias, andando, por este mundo, nas terras da Judéia, ouviria um cego clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Samuel não sabia, porque o cumprimento é maior do que a promessa. Quando Salomão pede sabedoria, um rapaz diante do desafio de reinar, de governar, e ele pede por sabedoria, a sabedoria que ele recebe é extraordinária. Nós hoje nos alimentamos da sabedoria de Salomão. Ele tem um acervo de provérbios, de canções. As pessoas, dos reinos ao derredor vinham até ele para ouvir da sua sabedoria. Uma sabedoria que diz lá no livro de Reis que era tão vasta como a areia na beira do mar. Ele sabia sobre plantas, animais. Ele teve não só sabedoria, ele teve uma riqueza historicamente conhecida. Riqueza, paz, porque o cumprimento é maior do que a promessa. Quando Ageu fala para aquele povo: olha, a glória, vocês estão aqui reconstruindo o templo despedaçado, depois de anos de invasão babilônica, que destruiu tudo em Jerusalém, um templo despedaçado, destruído. E Ageu fala para aquele povo: olha, vocês que viram a glória do primeiro templo, construído por Salomão, no momento de maior prosperidade da nação de Israel, um templo belíssimo, riquíssimo. E ele fala para aquele povo: vocês viram a glória daquele templo e não conseguem imaginar que esse daqui vai ser maior. Mas eu digo, eu profetizo, Ageu falando, que a glória desse templo vai ser maior. Ageu não podia imaginar que a glória do templo se daria, porque o Filho de Deus, o Deus encarnado, seria dedicado naquele templo, entraria ali para conversar com doutores
que naquele templo seria visitado pela glória de Deus de uma forma que Israel jamais viu, poderia saber. O Messias entraria no templo. E olha que quando a gente vê a glória de Deus, né, descendo, a nuvem descendo sobre o tabernáculo, sobre o templo quando ele é consagrado, mas nada se compara a Cristo entrando no templo, porque o cumprimento é maior do que a promessa. Ele não podia imaginar que um dia, então, né, quando os profetas disseram, olha, a lei não estará mais fora, será colocada dentro, o coração vai ser transformado. Eles não podiam imaginar, eles não tinham ainda olho para ver, mas creram de que Deus poderia cumprir todas aquelas coisas, deram a vida para proclamar aquelas coisas, mas eles não podiam imaginar que nós seríamos então templo do Espírito Santo de Deus. Entende, então, por que ter olho que vê, que enxerga, que a principal oração que você pode fazer hoje é pedir que Deus abra os seus olhos para que você veja a beleza das coisas que nos são propostas a viver, que você veja a grandeza e que você lembre quando Samuel foi lá e jogou um óleo, quando José percorreu um caminho de escravidão, de prisão, quando Adão e Eva testemunharam ali, então, a proclamação do início do Evangelho, ninguém tinha ideia, né, do que Deus realizaria. E é por isso que a gente pode dizer sempre que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O cumprimento é maior do que a promessa. Que Deus nos dê olhos para ver e fé para que, ainda que não vejamos, creiamos.